Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quero convidar todos para manter sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, do capítulo 31, em prosseguimento à série de mensagens, O Deus de Nossos Pais. E queria, então, dizer a vocês que demora entre 7 e 8 minutos para a gente ler esse capítulo de 55 versículos. Nós não vamos lê-lo aqui, nós vamos tentar abreviar um pouco a narrativa que está posta aqui. Mas ao mesmo tempo eu quero lembrar, segunda coisa, que este momento da história do povo de Deus que está sendo construído pelo Senhor é uma fase muito diferente da nossa fase, porque a nossa fase tem a Escritura. A nossa fase tem o Espírito Santo como nosso mestre, a nossa fase tem todo o Evangelho construído, pregado, e a esperança que nós temos em Jesus Cristo é diferente daquele tempo de Jacó. No tempo de Jacó, nós vamos encontrar diversos códigos éticos daquele tempo, especialmente o código de Hammurabi, que seria um código utilizado por várias etnias. Nós vamos encontrar usos e costumes, e nós vamos encontrar muita superstição, e nós vamos encontrar muito misticismo. É claro que hoje a gente também encontra superstição e misticismo na vida da sociedade. Respeitosamente às pessoas, tem gente que acredita em pedra e não num ser vivo, criador de todas as coisas, que está acima da nossa compreensão e que tem por característica ser eterno, justo, santo, glorioso, majestoso. Quando nós cantamos as músicas que acabamos de cantar, nós falamos de declarações teológicas das mais profundas, porque já está em nós a revelação. Nós já recebemos a revelação por meio das Escrituras, mas eles ainda não. Toda vez que Deus falava com eles, com os nossos ancestrais, os nossos patriarcas, Deus tinha que ser objetivo por meio de revelações, por meio de sonhos, por meio de teofanias. Enfim, é diferente o período e nós temos que compreender isso para entender o enredo de Gênesis 31, tá bem? E nós começamos olhando um pouquinho para trás, quando vemos no capítulo 30, nos versículos 25 e 26, que Jacó já tinha manifestado sua vontade de voltar para casa e pediu isso a Labão. Logo depois que Raquel deu à luz a José, então disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Eu vim aqui para arrumar uma esposa. Eu arrumei, o Senhor me deu várias, não é? Eu briguei por uma, o Senhor me deu outra. No fim eu briguei pela que eu amava,
então eu trabalhei muitos anos, ele foi mais um dentro da casa de Labão. Ele foi um genro. Mas agora ele estava se sentindo com o peso de ter uma família. Então ele estava pedindo agora a liberação da sua própria família, para se desprender de Labão e começar a ser o comandante da sua família, porque lá se trabalhava a ideia de clã. Todo mundo que estivesse debaixo do telhado de Labão seria família de Labão. Entretanto, Jacó queria alçar o voo de voltar para casa e se tornar o patriarca da sua própria família. Mas Labão, no mesmo capítulo 30, disse para ele no verso 27, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Você me é útil, você me é uma pessoa importante, mas acima de tudo eu percebi que eu prosperei. Eu cresci. Então eu não quero que você saia de perto de mim. Você me deu filhos, eram netos na verdade, mas você me deu essa população muito grande da família, eu me tornei poderoso, os meus rebanhos cresceram muito, fica comigo, eu tenho experimentado que o Deus que você adora, me fez crescer. Muito bem, capítulo 31 então, olhe só, primeira coisa, Jacó tem a percepção da inveja dos filhos de Labão e de que o próprio Labão já não olha para ele mais com muita clareza, com muita afinidade, porque Jacó fez um trato com Labão e esse trato fez com que Labão permanecesse na mesma situação, crescesse naturalmente nos seus rebanhos. Mas Jacó começou do nada, porque Labão começou cortando todo o material inicial, todo o material que seria o começo de Jacó para a sua própria riqueza. E, no entanto, Jacó cresceu mais do que Labão. Não é? Então, ele percebeu isto. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 3, porque aí não era só a percepção de Labão, indignado, invejoso, não, era mais do que isto. Capítulo 31, verso 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Quando Jacó compartilhou isso com Lia e Raquel, suas duas mulheres, lá no verso 13, ele recordou que 20 anos antes, Deus tinha dito, uma promessa de 20 anos, né? Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta à terra de tua parentela. Eu sou o Deus de Betel, e eu quero que você vá embora. É por isto que Jacó toma a providência de chamar então suas esposas ao campo e longe das vistas do seu sogro, como estratégia para ocultar sua fuga, porque ele pretende fugir. Quando a gente olha para o texto mais longe, ele diz claramente, no verso 31 deste capítulo, que ele teve medo de Labão e por isso ele fugiu. Durante o tempo que Jacó começou a enriquecer, ele pegou varas, está lá no capítulo 30, verso 37, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, lhes removeu a casca em riscas abertas,
deixando aparecer a brancura das varas, e toda vez que as gerações fortes de animal iam cruzar, ele colocava essas varas na frente. Isso é puro misticismo, né? É pura invenção, né? Eu não sei de onde que ele tira isso, para que as ovelhas e cabras nascessem a favor dele, ou listradas ou manchadas. É um jeito humano de tentar resolver uma coisa que não se resolve sem que Deus interfira. Mas vamos lá. Ele usou dessas técnicas astutas para conseguir os rebanhos próprios. Apesar de Labão sempre mudar, quando o Labão via que ele estava perdendo, ele fazia uma mudança no salário de Jacó, a fim de que Jacó tivesse prejuízo e ele lucro. Então, os dois viveram durante esses 20 anos, em quem mandava mais, em quem mandava menos, em quem acatava, em quem levava a melhor. Não foi um ambiente gostoso de se viver dentro de casa, foi uma disputa frequente de domínio, de enriquecimento, e então nós podemos perceber que pelo relato que Jacó faz às mulheres, às suas esposas, ele disse uma coisa interessante, lá no verso 10 em diante. Ele diz assim: chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Ou seja, enquanto ele imaginava que as suas técnicas estavam funcionando, na verdade quem estava fazendo com que ele enriquecesse era Deus, que mudava a genética dos animais. Exatamente pelo fato de que tinha lá animais do jeito que Labão tinha especificado, e tinha o salário de Jacó, que seriam os diferentes daquele padrão que Jacó precisava. Não ia dar filho. Concordam? Se nós temos uma determinada qualidade de ovelhas e cabras ali, que está a favor de Labão, como é que vai dar o de Jacó? Quem mudava isso era o Senhor, embora Jacó colocasse varas ali na frente. Não adiantava nada o que ele fazia, absolutamente nada. Toda vez que a gente tenta fazer um cristianismo pela nossa própria força, vai dar em nada. Porque o cristianismo, a vida cristã, não é uma vida que a gente possa dizer: não, eu mereço, eu quero o céu porque eu orei, eu fui à igreja, eu li a Bíblia, eu dei testemunho, eu fiz a minha parte, então Deus tem a obrigação de cumprir a dele. Não, não é assim que funciona. Muito bem. Então, o que nós temos? Nós temos a ideia de que Jacó usou algumas técnicas, mas quem deu o resultado foi Deus, e Jacó acabou reconhecendo isso em todo o tempo. Jacó percebeu que os filhos de Labão já tinham inveja dele e faziam críticas por trás. Jacó percebeu que Labão já não estava mais tão amigo quanto antes. Jacó chamou as suas esposas, contou para elas tudo quanto Deus tinha feito na vida delas, na vida deles, e surpreendentemente, as suas mulheres se pronunciaram também. A partir do verso
14, não é? Nós temos a ideia de que a Raquel e Lia agora passaram para o lado de Jacó, defendem Jacó. Elas estão agora se entendendo como uma família nova, esquecendo seu pai, esquecendo seus irmãos, esquecendo a velha vida, elas estão já inteiradas dentro da família de Jacó. Isso não quer dizer que elas sejam crentes como Jacó, mas quer dizer que agora elas têm o sentimento de pertença dessa nova família e que elas vão embora. Por quê? Porque elas viram que o seu pai recebeu o dote de Jacó, Jacó pagou, e cada uma delas deveria ter recebido parte do dinheiro que Jacó deu por elas, para elas. Esse era o código daquela época. O pai recebia o dote, mas tinha que dar um pouco para a filha. Ele não deu, ele gastou tudo, elas ficaram sem nada e disseram para Jacó: ele nos trata como estrangeiras, nós não nos sentimos mais filhas dele. Muito bem, e concordaram com Jacó que Deus havia empobrecido a Labão, suprido os bens a elas, a seus filhos, e portanto o marido deveria seguir o que Deus, o Deus dele, tinha dito para ele. Então, elas se sentiam agora da família de Jacó e não mais de Labão, e por isso concordaram imediatamente de reunir suas coisas, seus objetos, montar nos seus camelos com seus filhos e ir embora, sem falar com Labão. O que vemos aqui é que Labão estava longe de casa 3 dias de viagem, para que ninguém visse a riqueza dele, talvez. E ele estava, então, tirando a lã dos seus animais, quando ele soube que Jacó tinha fugido. Ele voltou imediatamente para casa, e o texto nos diz que ele reuniu a sua família, reuniu seus servos, reuniu toda a gente que ele tinha, e ele foi atrás de Jacó. Mas o texto também fala, a partir do verso de número 21, que às vésperas de encontrar Jacó, Labão teve um sonho. E teve um sonho não com o Deus dele, não com os terafins que ele costumava acreditar, mas com o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó disse assim: não fale nem bem nem mal dele. Só isso, não fale nem bem nem mal dele. Labão encontra Jacó e se queixa de ter sido logrado. Ele que logrou tantas vezes se sentiu logrado, disfarçou sua perda, porque ele perdeu a riqueza que estava com Jacó, ele perdeu as filhas, ele perdeu os netos, ele perdeu todo o prestígio de ser o patriarca dessa gente, e ele então disfarça, dizendo: mas eu teria despedido vocês com festa, eu teria dito para vocês irem em paz, não é? E olha, vamos falar a verdade aqui, eu podia matar todos vocês agora. Ou seja, ao mesmo tempo ele diz: eu teria despedido vocês e eu poderia matar vocês agora. Ele é um ímpio. Labão não sabe fazer outra coisa a não ser maldade. E quando nós olhamos para o texto, então, ele reconhece: eu só não estou mexendo com vocês porque o Deus de Jacó disse para não mexer com ele, eu tenho medo. Então, o que a gente vê no texto é que
apesar de Labão respeitar o Deus de Jacó, ele é um idólatra, porque ele diz: tá bom, você sentiu saudades de casa, mas por que você roubou meus deuses? Porque Labão tem terafins, tem deuses aos quais ele busca para adivinhação, tem práticas culticas que são fundamentais para ele conseguir as coisas deles. Enquanto que Raquel pensa do mesmo jeito. Raquel não é crente nesse momento, não sei se um dia foi, mas ela não é crente nesse momento, porque ela diz assim: eu preciso da proteção dos deuses do meu pai, e com a posse dos deuses do meu pai, eu garanto a herança do meu pai. Porque esse era o costume da época. Em outras palavras, Raquel acata Jacó, Raquel reconhece que o Deus de Jacó é todo-poderoso, mas Raquel quer garantir para si a posse dos deuses do seu pai para garantir a prosperidade. Então, ainda que ela tenha o Deus de Jacó, ela quer também ter os deuses da prosperidade. Isso não é ser crente. Quem ama a Deus e ama o mundo, não ama Deus. E Raquel é desonesta, porque ela engana Labão, dizendo: papai, eu não vou me levantar daqui porque eu estou menstruada. E na verdade ela estava sentada em cima dos deuses. Quando Labão entrou nas tendas e procurou desesperadamente os seus deuses e não encontrou, quando chegou na vez da tenda dela, ela ficou sentadinha num lugar onde os deuses estavam, e ela alegou que estava menstruada. E nós sabemos que no conteúdo da lei de Deus, muitos anos mais tarde, uma mulher era considerada impura no tempo da sua menstruação. Então, alguns comentaristas dizem assim: olha o escárnio que Deus fez com os deuses de Labão. Colocou uma mulher impura sentada sobre eles. Labão perdeu as filhas, Labão perdeu os rebanhos, Labão perdeu os netos e Labão perdeu os deuses. É uma figura daquilo que vai acontecer com todo aquele que não confessa a Jesus Cristo como seu Senhor. Vai perder tudo. Vamos continuar. Depois que Labão não encontrou nada, depois que Raquel conseguiu enganar seu pai e tinha agido desonestamente com Jacó, porque não contou nada para ele, Jacó descarrega sua fúria contra o sogro e diz assim: olha, por 20 anos eu te servi, eu paguei os prejuízos, eu trabalhei dia e noite, eu passei calor, eu passei frio, eu passei horas sem dormir por conta das coisas. Mas graças a Deus, Jacó tem o senso de dizer assim, no verso 42, se não fora, olha só como ele coloca, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias, mas Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Eu só estou aqui porque Deus me manteve.
Essa é a fala de um crente contemporâneo. Eu só existo, eu só vivo, eu só faço porque Deus está aqui. Porque Deus está na minha vida. Porque Deus é meu refúgio e fortaleza. Porque Deus é meu socorro bem presente nas tribulações. Pelo que eu não temerei, ainda que as montanhas venham sobre mim, o mar venha sobre mim. Na presença de Deus existe um rio de paz. E queridos irmãos, então, voltamos para Labão e vemos a partir do verso 43 que Labão vem com o seguinte discurso. Olha só. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas. São meus os filhos, são meus filhos, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Quer dizer, nada do que aconteceu até aqui mudou a característica de Labão. Porque Labão não reconhece a independência de Jacó. Labão não reconhece que suas filhas foram maltratadas por ele próprio. Labão não reconhece que o esforço de Jacó foi um esforço que o abençoou também. Ele não reconhece nada. E é assim que uma pessoa natural age. Ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela busca o prazer próprio. E isso é complicado, porque nós vivemos numa sociedade assim. Quando o apóstolo Paulo falou dos dias que se seguiriam, ele falou de uma forma a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Nós estamos vivendo numa sociedade hedonista, nós estamos vivendo numa sociedade que pensa em si. Ontem, na palestra aos homens, o pastor, o preletor, falava exatamente disto, dizendo que hoje esta geração vive pelos sentimentos, pelo que se sente. E isso está absolutamente compatível com o que Labão estava declarando aqui. Mas ele diz assim: olha, mas já que tudo é meu, eu vou fazer uma coisa, vamos fazer aqui, construir aqui um monte de pedras, e fica sendo um limite, você não passa para o meu lado, eu não passo para o seu lado, e então nós fazemos um pacto de não agressão. Jacó concorda com isso, mas a Bíblia nos conta que Jacó então dá mais uma vez testemunho da sua fé. Ele deu o testemunho da sua fé para as mulheres, quando ele discursou para elas no deserto, no campo. Ele deu testemunho para Labão, quando Labão veio com toda a agressividade sobre ele. Ele deu testemunho agora, quando Labão dá um nome arameu para aquele monte de pedras, e Jacó dá um nome hebreu para o mesmo monte de pedras. Mas a diferença entre os dois é que o capítulo termina dizendo que Jacó ofereceu um sacrifício, e eu presumo que ele ofereceu um sacrifício a Deus. Todos comeram. Todos comeram.
E aí Labão foi embora para sempre. Eu penso que nem Jacó, nem Raquel, nem Lia, nem as escravas, nem os filhos viram mais a face de Labão. Eu creio que Labão desaparece da face da terra, sem os seus deuses, sem as suas filhas, vivendo na mediocridade de adorar terafins. Se perdeu. Que lições a gente tira daí? A primeira lição é da imutabilidade de Deus. Gente, o Deus de Betel se manteve fiel ao pacto feito com Abraão, com Isaque e com o próprio Jacó em Betel, por 20 anos, a despeito de Jacó ter as suas enganações, a respeito de Jacó ser um crente, de certa maneira, imaturo, a despeito de Jacó ter as suas iniciativas particulares, imaginando que o que ele fazia, Deus abençoava. Deus não abençoou Jacó por causa do comportamento de Jacó. Graças a Deus. Deus não nos abençoa por conta do nosso comportamento. O nosso comportamento é pífio em relação àquilo que Deus quer. Entretanto, o que nós encontramos na palavra de Deus é o fato de que Deus tem um plano para a nossa vida, e esse plano para a nossa vida é igual para todos, de transformar cada pessoa que se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, um filho dele, segundo a imagem do seu Filho maior, o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E por conta desse propósito, Deus coordena a história, ainda que nós tenhamos fracassos, ainda que nós tenhamos jeitinhos, ainda que nós façamos, Deus não muda nos seus propósitos. Deus está permitindo que a sociedade como um todo se volte contra Ele, enquanto Ele mantém um remanescente que crê nele, que confessa o seu nome, que depende dele para viver. E nós precisamos, não podemos abrir mão do fato de que um dia Deus se revelou a nós e teve misericórdia de nós, e nos atraiu para si, e nos perdoou os pecados, e nos transformou em novas criaturas. Nós não podemos esquecer desta realidade jamais. E Deus vai utilizar pessoas, vai utilizar sua palavra, no nosso caso vai utilizar sua palavra. Jacó não tinha a palavra de Deus como nós temos, mas ele vai utilizar sua palavra, ele vai utilizar a igreja, ele vai utilizar pessoas, para mostrar que nós temos que tomar decisões radicais na nossa vida, como Jacó teve que ter. As grandes rupturas que eu tive na minha vida, porque pastor é assim, pastor está pastoreando, um dia ele sente no coração que ele tem que ir para outra cidade, a família dele é arrastada para outra cidade, tem que fazer novas amizades, os filhos têm que ser matriculados em outras escolas, porque ele sentiu a necessidade de sair dali e ir para outro lugar. No meu caso específico, o que sempre acontecia comigo era uma tristeza. Estava tudo bem, a igreja estava bem, o trabalho estava indo, mas de repente vinha uma tristeza no coração, e depois da segunda ou terceira experiência dessa tristeza, eu soube que Deus usava as condições à minha volta para fazer grandes rupturas na minha vida. E eu dou graças a Deus porque a minha família,
apesar dessas rupturas ocorrerem no meu coração, nunca foi, de certa maneira eu penso, estou imaginando, né, filha? Que nunca foi prejudicada, porque Deus estava dirigindo tudo. O que te dá a certeza de que você está no lugar certo? O que te dá a certeza de que você realmente deveria estar aqui, ou estar trabalhando em tal lugar, ou estudando aquele curso, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo? Eu queria que você, como Jacó, tivesse a experiência de Deus lhe falar ao coração e dizer: fica aqui, ou vai embora daqui, porque o caminho que eu quero para você continua dentro do meu propósito. A segunda coisa que eu quero recordar com os irmãos, e os irmãos já estão cansados de saber disso, é que não são as nossas competências, não são as nossas estratégias que nos fazem atingir o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é o que a gente faz, é o que Ele faz. O Senhor nos faz prosperar, é o Senhor quem cuida de nós. Ninguém se iluda. Não adianta a gente fazer seguro de vida, não adianta a gente ter uma porção de prevenções na vida da gente para garantir a nossa existência, porque Deus é quem garante a nossa existência. E a nossa vida deveria ser uma vida sempre de louvor, de ação de graças, de dependência, de confiança, de retribuição, de esforço no sentido de dedicar o tempo, a vontade, os sentimentos, as emoções no convívio do Senhor e com os irmãos de fé. Não foi a estratégia de tirar lascas das árvores que deu certo no enriquecimento. O próprio Jacó, no verso de número 9, disse assim: Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Há uma frase interessante no Velho Testamento que diz que Deus dá trabalho ao ímpio para que o ímpio entregue o resultado do seu trabalho para aquele que não é ímpio. É difícil compreender esse texto, mas nós precisamos nos lembrar então de um discurso mais facilitado que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando ele disse assim: olha, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentados. A terceira lição que eu tomo daqui é que, ainda que nós sejamos desonestos para com Deus, e Jacó de certa maneira foi, e haja tanta confusão como houve no lar de Jacó e Raquel, porque Raquel foi desonesta com Jacó, escondendo os deuses do seu pai, ainda que haja alguma confusão dentro das nossas vidas, ainda que nós tenhamos Labão como a figura daquele que nos quer fazer mal, não temerei mal nenhum. Quem disse isso? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É claro que a gente precisa fechar a casa quando a gente sai, mas a gente sabe que aquela chavinha não segura um ladrão. A gente sabe que aquele alarme não neutraliza a ação, mas a gente sabe que o Deus de nossos pais é o Deus que nos guarda. Não é? Ele tem um plano, a despeito de nós, Ele nos abençoa, Ele
cuida de nós. E para encerrar, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve copiar a atitude de Jacó. Enquanto Labão jurava pelos seus deuses, Labão oferecia um sacrifício de gratidão a Deus. E eu quero insistir nisso com os irmãos. Enquanto a sociedade busca o seu interesse, nós buscamos o interesse de Deus. Nós reconhecemos que Deus é nosso Salvador, que Deus é nosso Senhor, e como foi dito na oração, que Deus é nosso amigo. Então, o que deve nos mover na vida é muito mais este último ato do que qualquer tentativa nossa. É a tentativa de oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Leia outra vez Gênesis 31, gaste 7 minutos. E rabisque, se você puder, se você quiser, na sua Bíblia, a ação de Deus nesse capítulo, e você vai ver como o Senhor é maravilhoso com Jacó, e como o Senhor pode ser maravilhoso com você. Que Deus nos abençoe.